Om Stapakaya cha Namahasyam Sarvadharma Svarupini Avatara Varistaya Ramakrishnaya Te Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos de vida reuniu o coração de todas as religiões e caminhos, reencarnação de nossa época. Saudações a ti, Thakur, Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de leitura e contemplação do Sri Ramakrishna Katha, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna. Este que é o episódio 76 desta série que é o coração deste canal, não é? Aqui estamos a cada episódio lendo este maravilhoso livro escrito por Mahendranath Gupta, trazendo a memória das reuniões com Sri Ramakrishna entre os anos de 1832 e 1886. O Sri Ramakrishna Katha é a fonte do famoso, conhecido The Gospel of Sri Ramakrishna, o Evangelho de Sri Ramakrishna, e de muitos outros livros que são coletâneas de ensinamentos de Sri Ramakrishna, às vezes um tanto quanto descontextualizadas, e aqui nós temos todo o contexto, o original, esta obra incrível, não é? Que estamos aqui, uma obra de 5 volumes, já completamos o primeiro volume nos episódios, né, anteriores dessa série, estamos aqui no início do segundo volume. Hoje estamos continuando a 6ª sessão do segundo volume. Estamos no dia 4 de junho de 1883. Sri Ramakrishna está conversando com os devotos, não é? Vamos então à leitura de hoje. Na última leitura, como vimos, Sri Ramakrishna estava explicando aspectos de sua vida antes de ele se tornar esse grande professor aberto, né? Antes de ele ser esse Jagat Guru, dele ser esse instrutor do mundo, ele teve toda uma luta, toda uma batalha para tornar, né, equilibrado aquela explosão de devoção que ele tinha em várias fases de sua vida. Então ele estava contando, né, que quando os seus parentes achavam que ele estava louco e quiseram resolver o problema da sua loucura casando ele foi até uma festividade na casa, na vila, né, onde a família de sua esposa, Saradamani, aquela que viria a se tornar Sri Saradadevi depois, seria assim conhecida, a consorte de Sri Ramakrishna. Ele chegou lá e tinha uma grande festividade, né, um grande festival religioso também, mas as pessoas não o conheciam, e ele disse para a Mãe Divina: ó mãe, se essas coisas que estão me arranjando aqui é de acordo com a sua vontade, me mostre um sinal, faz com que, né, o zemindar, né, o senhorio, né, o proprietário daquelas terras que não me conhece, venha falar comigo e mostre seu respeito. E aconteceu justamente isso, né? Então ele estava dizendo como ele conversava com a mãe para saber sobre os acontecimentos da sua vida. E aqui é sempre importante considerar que Sri Ramakrishna nunca trata de Deus de modo abstrato, né, de Deus de modo amorfo. É sempre um relacionamento pessoa a pessoa, né? E é isso que ele nos convida a buscar, né? Sri Ramakrishna diz: não adianta isso de luz, de ouvir um som, né? Porque é a abordagem, né, de muitos grupos, né? Você tem experiências. Não, Sri Ramakrishna queria ter contato. E isso faz com que você conheça Deus. Então ele continua aqui nesta sessão, conversando com os devotos a respeito desses estágios. Subtítulo dessa conversa que vamos começar agora diz: sua história anterior, a adoração de Sundari e Kumari, testemunhando a Ram Lila, né, a Lila de Rama, e o balão no Maidan, a alimentação de vaqueiros em Sirhori, com Mathur em sua casa em Jan Bazar. Thakur então começa a falar sobre essas coisas. Que estado eu passei? Uma coisa muito comum imediatamente me enchia de inspiração. Ou seja, qualquer coisa, né, que ele olhava fazia com que ele despertasse uma bava, porque ele estava vendo outra coisa. Eu adorava Sundari,
Era uma garota de 14 anos. Eu a via como uma manifestação da própria mãe. Eu ofereci a ela uma rúpia e me curvei diante dela. Sundari é uma menina exuberantemente bonita. Fui ver Ranlila, ou seja, uma peça que fazia, né, os atores estavam representando a vida de Rama, né, e toda a saga, né, de Rama que tenta recuperar a sua esposa Sita. Diz Thakur, na peça eu vi os verdadeiros Sita, Rama, Lakshmana e Bibhishana diante de mim. Então adorei todos os atores que estavam interpretando esses papéis. Ou seja, ele via através dos atores os verdadeiros personagens divinos. É importante dizer, isso é um estado de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna explicou tantas vezes, né? Os estados da mente. Então, quando você chega a um determinado estado, você vê Deus no mundo. Como? Através desses elementos. Ninguém está vendo. Mas ele está vendo. Aí você pode dizer assim, meu querido irmão, minha querida irmã. Ah, mas isso pode ser só loucura, né? Pode ser loucura. Pode ser loucura. E Sri Ramakrishna disse, definitivamente é loucura. É loucura por amor a Deus. Mas o ponto é que se você quiser questionar a racionalidade de Thakur, se ele estava com a cabeça ruim, veja tudo que se segue, não é? A sua pureza, a sua humildade, a sua sabedoria demonstram que não era esse tipo de loucura, não é? Continua Thakur. Eu convidei Kumaris e as adorei. Eu as vi como a própria mãe. As Kumaris são menininhas que são realmente veneradas como a mãe em certos tempos, né? Elas passam como se fosse um papel, né? Na sua infância, de serem assim consideradas e aparecem na janela e tudo mais. Sri Ramakrishna realmente materializou isso, vendo de fato a mãe através delas. Um dia eu vi uma garota de túnica azul parada sob uma árvore bacul. Ela era uma prostituta, mas minha mente imediatamente se encheu de Sita. Sita, a esposa de Rama, ok? Que é uma manifestação de Lakshmi, né? Em vez da garota, eu vi a própria Sita vindo para Rama, após ser libertada de Lanka. Por um longo tempo fiquei inconsciente no estado de Samadhi. Ou seja, para todos seria apenas uma prostituta, mas ele via a mãe através dela, não é? Outro dia eu fui dar uma volta no Forte Maidan, que é um monumento, né, na cidade. Uma grande multidão se reuniu para assistir a um balão sendo solto. Meus olhos caíram sobre um garoto europeu encostado em uma árvore com seu corpo dobrado em 3 lugares. Ou seja, ele estava encostado na parede, assim, né, com a perna dobrada e tudo mais. Minha mente foi imediatamente preenchida com a consciência de Sri Krishna e entrei em Samadhi. Ou seja, ao ver aquele menino naquela postura, ele decalcou Sri Krishna. Em Sirhori, servi lanches e bebidas para os meninos pastores de vacas, como se fossem verdadeiros pastores de vacas de Braja. Então eu comi com eles também. O propagador do movimento conhecido como Hare Krishna, né, o Swami Prabhupada, ele era um ofensor, assim, né, quanto mais de Sri Ramakrishna. E ele dizia assim muitas vezes para as pessoas que se espantavam, né, com a assombrosa sabedoria de Sri Ramakrishna, sua devoção. E Swami Prabhupada queria dizer que Sri Ramakrishna não era importante. Ele tinha um grande antagonismo, né, com a ordem Missão Ramakrishna por causa da inclinação da ordem Missão Ramakrishna para o ensino mesclado, né, com Advaita Vedanta, um pouco de Bhakti, um pouco de Karma. E Swami Prabhupada não conseguia, né, discernir entre uma coisa e outra, né, o que foi o ensinamento de Sri Ramakrishna, o que era a disposição de Swami Vivekananda, o que era a atuação da ordem. Então ele tinha assim uma maneira muito feia, né, de se referir a Sri Ramakrishna. E ele dizia assim, Sri Ramakrishna foi apenas um padre louco. O que é engraçado é que tudo que Sri Ramakrishna descreve são os máximos estados espirituais que a via do Swami Prabhupada propaga. Ou seja, os babajis, Vaishnavas, né, do movimento Gaudiya, em sua extrapolação de Bhava, tem essas mesmas percepções, né? Mas, assim, para ter um conhecimento de Thakur, primeiro, é preciso ter mente aberta, ler os seus ensinamentos, não se deixar levar também pela filtragem que se faz, né? E aí há realmente um problema, né? Essa tentativa, né, de encaixar Thakur em um pacote pronto para o mundo ocidental e moderno, né? Ele é isso, pura devoção e puro contato com a realidade de Deus, né?
é muito importante ler diretamente o ensino de Sri Ramakrishna, porque nós conhecemos algo extraordinariamente novo, né? Que é essa declaração do caminho de Bhakti tão abertamente apresentado. E aqui Sri Ramakrishna está falando de toda essa sua jornada, né? Dizia ele, então: eu frequentemente perdi a consciência. Então Mathur Babu, que era aquele milionário, né, que era o proprietário do templo depois do falecimento da sua prima, me manteve com ele em sua casa, Jambazar por vários dias, a casa de Mathur. Eu me sentia como se tivesse realmente me tornado uma empregada da Mãe do Universo. As mulheres da casa eram tão confortáveis e livres comigo quanto com um menino ou uma menina. Com a empregada eu costumava escoltar a filha de Mathur para o quarto do marido para dormir. Ou seja, ele se comportava com as empregadas da casa como se fosse mais uma delas. E assim, ele era um homem, né? E nessa sociedade, né? Tudo muito segregado, né? Tudo muito separado, homem, mulher e tudo mais. Mas Sri Ramakrishna não passava para eles como um homem, não é? Ele era como uma criança, um menino ou uma menina. Isso é o humor das gopis de Vrindavan. É como Sri Ramakrishna muitas vezes se identificava. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo disso pela primeira vez, eu era um cristão ortodoxo, eu era um apologeta, eu era como um Prabhupada, né? Eu mal conhecia Sri Ramakrishna e o via como uma ameaça, muito porque eu era atraído por Sri Ramakrishna, mas então aquilo confundia minha mente, que muito sectária, né? E eu precisava ter uma resposta para aquilo. Sei que ninguém tivesse me perguntado nada, eu olhava essas coisas e pensava da pior maneira possível que isso era, sei lá, loucura, homossexualidade, coisas do tipo. Quando, na verdade, o que existe aqui é uma completa abdicação de todos esses elementos, né, grosseiros da nossa natureza, né? Mas isso é realmente difícil, é desafiador. Nessa tradição do Gaudiya Vaishnavismo, Sri Ramakrishna é muito próximo disso, ok? Então você tem essa figura, e também na perspectiva de Nimbaka, né, de Vallabha, você tem isso, né, os homens, eles estão servindo no altar com roupas que são femininas. Por quê? Porque eles estão se identificando, sobretudo aqueles que são devotos de Krishna, né, eles estão se identificando com quem? Com as ajudantes de Radha. Os que são devotos ao casal divino Radha e Krishna, eles estão se identificando de um modo feminino. Porque as almas nessa perspectiva são as gopis no mais alto do elemento devocional. Ok? Isso aqui não tem nada de sexualidade. Tem nada a ver com gênero. Tem a ver com a alma casada com o Senhor. Não é? De um modo puro. Mas é fácil isso? É fácil compreender essas coisas? Não. Não é? Mas é alto. Mas é elevado. Mesmo agora, continua Thakur, minha mente é transportada ao pensamento na menor coisa. Ou seja, mesmo agora, ele é sensível a pequenos vislumbres que fazem ele conectar aquilo à ideia do divino. Antes eu não conseguia ficar parado quando via Rakal resmungar enquanto fazia japa. Eu era imediatamente transportado pelo pensamento do Senhor. Ou seja, Rakal, aquele que é o filho espiritual de Sri Ramakrishna, enquanto estava repetindo o nome de Deus na Japamala, estava resmungando, porque existem 3 formas de fazer a repetição do nome, né, na Japamala. Ou você faz mentalmente, o modo mais poderoso, ou você faz assim, né, balbuciando, ou você faz falando em voz alta. Ele então estava nesse segundo modo, né, falando balbuciando. E Sri Ramakrishna, ao ouvir aquele balbucio, conectava aquilo justamente com o chamado do nome do Senhor. As pessoas comuns talvez até se incomodem com um pouco do barulho ou não vão prestar atenção. Mas isso para alguém muito sensível é um chamado. Sri Ramakrishna narra muitas outras coisas sobre o seu Prakriti Bhava, seu estado feminino. Por que Prakriti Bhava? Prakriti é a natureza da Shakti, né? E estado feminino é justamente esse estado em que ele estava associado à imagem das gopis. Então dizia Thakur, eu contei a um músico sobre as dicas de musicistas. Ele disse, como você faz isso bem? Onde você aprendeu? E Thakur então começou a imitar uma musicista, dando dicas sobre como ela cantava.
Nenhum dos devotos conseguiu conter o riso. Então, Sri Ramakrishna começou a fazer essa representação, né, de como ele imitava os musicistas e as pessoas estavam rindo. E essa é uma característica também, né, desse Sri Ramakrishna Kathanarita, o humor, né, sempre presente, né? Como isso não tem nenhum peso aqui. Eu já falei algumas vezes, né, que certa vez um catecúmeno, né, na época da Igreja Ortodoxa, botou na cabeça dele de que o Senhor Jesus nunca tinha rido na vida. Porque ele nunca tinha encontrado uma declaração do Evangelho que mostrava o Senhor rindo, né? E eu falei com ele, poxa, mas não tem o casamento qual o Senhor realizou o seu primeiro milagre conhecido? Ele disse, sim. O Senhor estava lá? Sim. Você acha que ele estava no casamento como assim? E aí ele concordou que era estúpido, né? A ideia de que o Senhor não tinha rido. Então, mas isso no Kathanarita é muito evidente, né? Sempre há brincadeiras, sempre há considerações assim, como a leveza, porque é avatar a descida de Deus a essa forma, né? Muito bem. Capítulo 3 dessa sessão. Thakur com Manilau, um oceano de graça sem motivo. Sri Ramakrishna está descansando um pouco depois de comer. Ele não está dormindo, mas está um pouco sonolento. Manilau Malik, um velho devoto brahmo, entra e se curva para Thakur. Ele se senta. Thakur continua deitado em sua cama. Manilau fala com ele casualmente. Thakur está meio dormindo, meio acordado. Ele responde a Manilau. Manilau disse, Shivanath é todo elogios a Nitya Gopal. Ele diz que Nitya Gopal está em um estado espiritual muito bom. Thakur ainda está deitado em sua cama, seus olhos um pouco sonolentos. Ele pergunta, o que ele diz sobre Asra? Thakur agora se senta e fala com Manilau sobre o Bhakti de Bhavanath. Sri Ramakrishna diz, oh, que belo estado espiritual ele está. Seus olhos se enchem de lágrimas quando ele canta. Ao ver Harish, ele entra em êxtase. Ele diz que Harish é realmente um homem muito bom. Veja, Harish sai de sua própria casa e fica aqui, em Dakshinamar, às vezes. Sri Ramakrishna pergunta a M, bem, por que ele tem tanto Bhakti? Por que Bhavanath e outros se inspiram em Deus? Ou seja, eles estão falando sobre vários devotos, né? E falando sobre os estados espirituais deles, celebrando que alguns deles estão muito avançados em Bhakti. E Sri Ramakrishna então pergunta para Mahendranath Gupta, aquele que escreve esse Kathanarita, ele diz, por que você acha que alguns se inspiram tanto por Deus e outros não? M permanece em silêncio. Sri Ramakrishna diz, você sabe como é? Todos os homens parecem iguais por fora, mas alguns deles têm leite adoçado por dentro. O pule, que é um pãozinho, pode ter lentilhas com recheio ou leite adoçado. Em ambos os casos, parece igual. Um recheio de leite adoçado de leite condensado, né? É o desejo de conhecer o Senhor e ter amor estático por ele. Ou seja, ele estava comprando esses pães, né? Um tinha recheio de doce de leite e o outro não tinha recheio de doce de leite. Então tá estava dizendo, os homens também são assim. Alguns são feitos de uma tal natureza que eles têm devoção. E outros são feitos sem devoção. Porque nós olhamos a todas as pessoas, né? E às vezes nos esquecemos, né? Da jornada pregressa. E Thakur está explicando isso. Por isso que para algumas pessoas, né? Uma cena de um filme devocional não causa nada. E para outras pessoas aquilo é um choque, né? De êxtase. Por causa da sua natureza interior. A salvação e visão do próprio eu real pela graça do Guru. Thakur concede destemor. Esse é mais o subtítulo. Agora Thakur concede destemor aos devotos. Sri Ramakrishna diz para M. Alguns pensam que nunca ganharão Dhyana e Bhakti. Aqui é importante, né? Porque ele estava dizendo antes. Algumas pessoas têm devoção e outros não. Então, algumas pessoas podem pensar assim, poxa, eu não tenho. Então quer dizer que eu sou esse pão seco. Sri Ramakrishna está então dizendo. Alguns pensam que nunca ganharão Dhyana e Bhakti, que são almas atadas. Mas quando a graça do Guru desce sobre alguém, ele não precisa temer. Uma tigresa entrou em um rebanho de cabras. Quando saltou sobre sua presa, deu à luz a um filhote. A tigresa morreu, mas o filhote cresceu no rebanho de cabras. As cabras comeram grama e o filhote tigre também. Elas baliram, então o filhote tigre também começou a balir. O filhote cresceu e se tornou um grande tigre. Um dia, outro tigre entrou no rebanho de cabras, um tigre selvagem, ok?
Ele ficou surpreso ao ver um tigre comendo grama. Ele correu em sua direção e o agarrou com suas patas. Esse último, o tigre cabra, começou a balir. O tigre selvagem o arrastou para um lago e disse: olhe para o seu rosto nesta água, você é exatamente como eu. Aqui está um pouco de carne, coma. Dizendo isso, ele forçou a carne para dentro da boca do tigre comedor de grama. A princípio, ele se recusou a pegar a carne e começou a balir, mas tendo provado o sangue, começou a comer a carne. O tigre selvagem disse: você entendeu agora? Você é igual a mim. Agora me acompanhe até a floresta. Se a graça do guru desponta, não há medo. O guru faz você entender que você é, qual é a sua natureza. Ou seja, aqui o simbolismo é o tigre nasceu no meio das cabras e foi criado pelas cabras, então ele passou a pensar cabra. Isso significa o quê? O Atma, o nosso verdadeiro eu, acostuma-se com a natureza de Jiva. E ele esquece que é o Atma, ele pensa que é Jiva. Pensa que é esse ente mortal, esse fulano, ciclano e beltrano. Mas então acontece que vem o professor espiritual autêntico, genuíno, que tem a capacidade de mostrar a sua verdadeira natureza. Por quê? Porque ele é alguém liberado, ok? Porque ele é alguém consciente de que é tigre, consciente do que é o Atma, de que é o Atma. Então ele mostra para você que você também é Atma. Você também é o eu que não morre. Então essa imagem, aqueles aqui que devem, talvez, alguns tenham visto semelhança com um antigo desenho da Disney, chamado Cordélio, o Leão Cordeirinho, né? Cordélio é a tradução em português, né? Conta uma história assim, né? Um leãozinho é criado no meio das ovelhas e ele passa a pensar que é ovelha, tudo ele faz como ovelha. E um dia, então, a história é um pouco diferente, né? O lobo vai atacar as ovelhas e ele não sabe como lidar, até que ele consegue reagir e lembrar que ele é leão, né? Então aqui o ponto é, essa história é evidentemente inspirada nisso, né? Swami Vivekananda gostava de ensinar essa história também, só que a ênfase de Thakur aqui é diferente de Swami Vivekananda. Thakur está ressaltando a figura do mestre espiritual, dizendo, ele mostra quem você é. Mas quem é o mestre espiritual aqui? Quem é o guru? Quem é o guru? Vocês sabem dizer quem é o guru? Será que é um sujeito com uma carteirinha dizendo Swami? Será que é um sujeito com uma carteirinha dizendo Goswami? Será que é um sujeito com uma carteirinha dizendo Pai Espiritual? Não. Este é aquele que representa Deus. O Avatara. Este é o Guru. E todos aqueles que estão de tal maneira conectados com Deus, a ponto de serem isso. Sri Ramakrishna é muito claro dizer que Sat Chitananda é o Guru. Não é? Então se você tem devotos puros do Senhor que conseguem transmitir isso, ok, perfeito. Não é? Então Sri Ramakrishna está dizendo aqui, ele primeiro falou, né? O devoto é como aquele pão recheado de doce de leite. Tem o pão seco e o pão recheado de doce de leite. Então as pessoas podem ficar com medo de não serem esse pão com doce de leite, de não terem devoção. E Sri Ramakrishna disse, aqueles que pensam que são atados, eternamente atados, podem pensar nisso. O Guru liberta. Continua Thakur. Se você praticar um pouco de disciplinas espirituais, o Guru lhe dirá tudo. Faça isso agora e aquilo depois. O Guru dizendo, né? Com o tempo, a pessoa começa a entender o que é real e o que é irreal. O Senhor é a realidade e o mundo é ilusório. Ou seja, se você praticar um pouco de disciplinas espirituais, e Sri Ramakrishna já falou sobre isso, né? Guardar um tempo em reclusão, repetir o nome do Senhor, meditar de que tudo é transitório, só o Senhor é o agente, chorar, rogar a Deus até que lágrimas venham aos seus olhos, né? Aquele leite que se vira manteiga, né? Vocês já ouviram isso tantas vezes? Se você praticar, Deus, o Guru, vai te mostrar o caminho. Não é? Até mesmo a pretensão de prática espiritual é útil. Um Jiva Mukta pode viver em casa. São os subtítulos. Isso é muito interessante. Vamos prestar atenção. Uma noite, um pescador estava lançando sua rede em um lago de jardim e roubando peixes.
Quando o dono do jardim soube disso, ele cercou o pescador com seus homens. Eles começaram a procurá-lo com tochas e etc. Enquanto isso, o pescador cobriu seu corpo com um pouco de cinza e sentou-se sobre uma árvore como um sadu. Os homens procuraram o pescador em todos os lugares, mas não conseguiram encontrá-lo. Eles só viram um sadu com cinzas espalhadas em seu corpo, sentado sob uma árvore meditando. No dia seguinte, toda a vizinhança estava agitada com a notícia de que um sadu de alta realização espiritual havia chegado ao jardim. Muitas pessoas foram até o sadu e lhe ofereceram flores, frutas, sadesh e doces para mostrar seu respeito. Eles também lhe ofereceram muito dinheiro. O pescador disse a si mesmo: que maravilha! Eu não sou um sadu de verdade. No entanto, as pessoas têm tanta devoção por mim. E se eu me tornasse um sadu genuíno? Certamente conheceria o Senhor. Não há dúvida disso. Veja, o homem era um ladrão de peixes. Ele estava roubando os peixes de um lago particular. Quando ele viu que as pessoas estavam indo em cima dele, ele foi inteligente e se fingiu ser um sadu, um mendigo, cheio de cinzas, uma seta. E aí ele percebeu que as pessoas, entendendo que ele era uma seta, prestaram a ele grandes respeitos. Deram a ele dinheiro, frutas, guirlandas. Então ele pensou: caramba, se só fingindo que eu sou um sadu eu ganho isso, imagine se eu me torno verdadeiramente um sadu. Eu posso conhecer Deus. Veja, existia nesse homem uma inteligência muito profunda. Então, veja, até a prática sem sinceridade é melhor do que nada. Não é? Por quê? A pessoa, veja, ele estava em contato com uma escaramuça, com um fingimento. Mas ele pôde perceber o poder da devoção. Continua Thakur. Até mesmo a pretensão de prática espiritual trouxe o despertar. Aquele homem foi despertado por isso. Se fosse sadhana verdadeiro, quanto mais despertar alguém adquiriria. Exatamente, Se aquele homem fingindo ser um sadhu já pôde ser despertado para a ideia de que Deus pode ser conhecido, imagine se ele tivesse realmente se tornado um sadhu. Alguém saberia o que é real e o que é ilusório, essa pessoa, que pratica. O Senhor de fato é a realidade e o mundo transitório. Não é? Essa é a ideia. Um devoto está pensando, no meio dessa conversa, um devoto estava pensando: o mundo é transitório? O pescador renunciou ao mundo, mas e aqueles que continuam a viver no mundo? Eles também devem renunciar a ele? Sri Ramakrishna, o oceano da graça sem motivo, captando essa impressão, imediatamente diz a M: se um funcionário é enviado para a prisão, ele tem que terminar sua pena lá. Mas quando ele é solto, ele começa a dançar alegremente na rua ao som de tambor? Não. Ele encontra novamente um emprego de funcionário e retoma sua antiga profissão. Pela graça do Guru, tendo adquirido jhana, a pessoa continua a viver na casa como um jiva mukta. O que Thakur quer dizer com isso? O funcionário público foi preso e depois que foi solto, voltou ao seu estado normal, à sua profissão. Então ele está querendo dizer: se alguém conheceu Deus, ele vai deixar de ser um homem espiritual porque ainda tem cônjuge, casa, emprego? Não. Ele não perde essa condição. Não é? Dizendo isso, Sri Ramakrishna concede destemor aos chefes de família. Essa é a conclusão de M, Sri Ramakrishna está dizendo a todos: não, vocês não precisam se tornar mendigos. Vocês podem sim alcançar conhecimento e amor por Deus, estando vivendo essas atividades. Sri Ramakrishna com Manilal e outros. Deus se informa. Manilal diz para Sri Ramakrishna: em que lugar devo meditar durante a minha adoração diária? Sri Ramakrishna diz: o coração é um lugar bem conhecido. Medite em Deus lá. Swami Vivekananda certa vez disse que apenas um dito de Thakur poderia preencher bibliotecas. E aqui nós podemos ver isso. É como se não precisássemos de mais nada, Qual é o lugar em que devemos meditar? O devoto está perguntando sobre um lugar físico, debaixo de uma figueira, em uma montanha, em uma caverna, na praia, num quarto fechado. E Thakur diz: qualquer um desses lugares, desde que você medite no coração, medite em Deus lá. Isso é muito precioso, Quantas vezes eu vejo perguntas assim a respeito do exicasmo, a respeito das práticas orantes, de técnicas, E tudo se refere a isso, Meditar em Deus no coração.
A fé é muito importante. Haladari acredita no Deus sem forma. A crença de Sambu. Subtítulos. Manilau, um devoto brahmo, acredita no Deus sem forma. Dirigindo-se a ele, Thakur diz: Kabir costumava dizer que Deus com forma era sua mãe e o Deus sem forma seu pai. E ele acrescentou: a quem menosprezar e a quem adorar, ambos os lados da balança estão empatados. Ou seja, né, Thakur estava dizendo para este grande compositor, né, esse grande menestrel do amor divino, Kabir, os dois aspectos de Deus eram o mesmo Deus. Como você não vai, né, ter respeito por Deus em qualquer um de seus aspectos? Ele dizia isso para Manilau, que era membro dessa sociedade, o Brahmo Samaj, que é uma sociedade, sim, em muitos aspectos parecido com as sociedades advaitins que estão presentes no mundo de hoje, né? Haladari costumava, embora seja diferente, aqui é bom deixar claro, né? Uma coisa é você ter busca por Deus sem forma, sem considerar uma forma, mas considerar que Deus é o seu objetivo. Os advaitins, eles não têm Deus como objetivo, eles acham que são Deus. Então é um pouco diferente, né? Haladari costumava viver com Deus com forma durante o dia e com Deus sem forma à noite. É por isso que qualquer que seja o bhava que você adote, você pode ter sucesso se tiver o tipo certo de fé. Quer você acredite em Deus com forma ou no Deus sem forma, você deve ter fé sincera. De que Haladari também é, né, um desses menestréis, costumava viver com Deus com forma durante o dia e o Deus sem forma durante a noite, ou seja, com Deus com forma, né, cultuando a forma do conhecido do Senhor, adorável do Senhor, e à noite meditando no Senhor, além da forma. Então Thakur diz, o que importa é a fé sincera. Isso que é importante. A fé sincera. Sua história anterior, o primeiro êxtase, o Senhor é o fazedor ou é a coincidência? Aqui Thakur vai voltar a falar sobre suas experiências. Shambhu Malik costumava vir a pé de Bangabazar para o seu jardim. Alguém lhe disse, é tão longe, por que você não pega uma carruagem? Algum infortúnio pode acontecer no caminho. Shambhu corou de raiva e disse, o quê? Eu parti em minha jornada depois de repetir o nome de Deus. Como pode haver algum incidente infeliz? Ao ter fé nele, em Deus, você pode fazer qualquer coisa. Eu costumava dizer que acreditava apenas se visse tal e tal pessoa. Se tal e tal contador falasse comigo, naquela época, tudo que vinha à minha mente acontecia. Não é? Então esse é o ponto. Sri Ramakrishna está dizendo, né, a importância da fé. E ele está dando um exemplo assim, bem radical, né? O Shambhu Malik tinha grande fé e dizia, não, eu não preciso ir de carruagem, porque eu não vou ter perigo, nada vai me acontecer porque eu repeti o nome de Deus. É claro que a gente pode pensar assim, poxa, mas se a gente pensar assim, a gente vai ser pouco prudente na vida, né? O Senhor Jesus disse, né? Sejam mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Sri Ramakrishna também disse pra gente ter cuidado e tudo mais, mas o ponto é, esta poderosa fé, quem tem esta fé grande de fato, está sempre muito anelado a Deus, caminha pelos caminhos seguros, não é? Não é que ele tenha destemor irresponsável, é porque de fato Deus conduz sua vida. De fato ele é um instrumento de Deus, não é? E quem é o instrumento de Deus não cai em acidentes. M havia estudado lógica. Ele havia lido que é apenas coincidência que os sonhos matinais coincidam com os eventos reais, que na verdade era apenas superstição. Ele havia lido isso em um capítulo sobre falácias. Então ele perguntava a Sri Ramakrishna. M disse, bem, já aconteceu de um evento real não corresponder ao que você pensava? E Sri Ramakrishna respondeu, sempre batia. Eu repetia seu nome e tudo o que eu acreditava acontecia. Ele disse para Manilau, mas você sabe o fato? A menos que você seja ingênuo e generoso, você não pode ter fé sincera. Então esse é o ponto, né? Se você tem essa característica, né, do M, né, estava estudando lógica, então estava falando sobre falácias. Se você começa, né, a ter esse pensamento hipercrítico, você dificilmente vai alcançar esse tipo de fé que é plataforma para que as coisas aconteçam. Tem uma história, né, do cristianismo ortodoxo que eu contei muitas vezes, que ela é contada, atribuída ao ancião Paísios, que é muito parecido com esse humor, né, do que Sri Ramakrishna está dizendo. Era a história de um monge que ele era muito ignorante, né? Era um monge
mas ele não tinha conhecimento teológico, não tinha conhecimento muito bem do grego bíblico e tudo mais. E existia uma festa, a festa da igreja, né? A festa da Ascensão do Senhor, Analípsia. E esse monge, ele acreditava que o nome da festa era o nome de um santo. Então ele rogava muitas vezes para Analípsia, que é o nome de uma festa. Nome de uma festa, nome de Assunção, né? Ascensão do Senhor. Ascensão do Senhor. E ele muitas vezes falava, né? Pedia a Deus através de Analípsia. E os outros monges olhavam aquilo assim meio irritados, né? Com aquela ignorância e tudo mais. Certa vez acontece que esse monge ele estava servindo, né? No sanatório do mosteiro, né? Cuidando dos velhinhos, doentes. E eles estavam sem peixe. E ele foi buscar na despensa, não tinha. Então ele parou assim, né? O Monte Athos, né? Assim, na cordilheira, né? Então tem um mar muito próximo. Então ele parou assim numa mureta e falou: ó, Analípsia, por favor, traga um peixe para mim, que os velhinhos monges estão precisando. E as pessoas olhavam aquilo com cansaço. E de repente saiu do mar um peixão enorme e caiu no peito do monge. Pá! E ele pegou e agradeceu e foi seguir sua vida. Enquanto os outros monges estavam estupefactos. E ele ficou pensando: ué, mas não é assim com vocês? Eu pedi a Deus através de Analípsia. Na conclusão da história, né, o Ancião País dizia assim: eu sei o nome das festas todas, eu sei várias regras, mas nunca nenhum peixinho caiu no meu colo. Então esse é o ponto. Ele tinha uma fé muito infantil, uma fé humilde, sincera, não é verdade? Mas as pessoas podem achar que tudo é superstição. Há superstições. Sri Ramakrishna fala de algumas delas. Pessoas com características físicas como um osso do pescoço muito proeminente e olhos fundos ou semicerrados não adquirem fé facilmente. É uma desgraça encontrar maus presságios como uma bananeira no sul, a trepadeira pui, um gato preto passando na sua frente. Todos riem. Ou seja, é claro que existem coisas que são supersticiosas. É claro que sim. Definitivamente. Não é? Mas a fé sincera no anelo com Deus não é superstição, não. A compaixão de Thakur por Bhagavati, a serva. Sri Ramakrishna e a castidade e a fidelidade de uma esposa para com seu marido. É crepúsculo. A criada vem e queima incenso no quarto. Manilau sai. Mas ainda há uma ou duas pessoas no quarto. Está parado e perfumado. Thakur está sentado no catre menor. Rakal também está lá. Depois de algum tempo, Bhagavati, a criada do proprietário do templo, saúda Sri Ramakrishna à distância. Thakur pede que ela se sente. Bhagavati serve há muito tempo. Ela está com o proprietário há vários anos. Thakur a conhece há muitos anos também. Desde a infância ela é temperamental, mas Thakur é um oceano de compaixão, um salvador dos caídos. Ele fala com ela sobre coisas do passado. Sri Ramakrishna diz: você está envelhecendo. Você alimenta sadhus e Vaishnavas com o dinheiro que ganha? E Bhagavati sorrindo diz: como posso dizer isso? Isso é uma maneira de dizer que ela faz isso, mas ela não quer confessar isso, porque não é, fica tímida em reconhecer os atos meritórios que faz. Sri Ramakrishna disse: você já esteve em Kashi, Vrindavan e assim por diante, cidades sagradas, ok? O Bhagavati, um pouco hesitante, diz: como posso dizer isso eu mesmo? Eu paguei pela construção de um ghat pavimentado com pedras e meu nome está gravado em uma das lajes. Ou seja, ela realmente, né, foi até lá e fez essas obras de caridade. Sri Ramakrishna disse: o que você está dizendo? E Bhagavati diz: sim, meu nome está gravado lá como Shrimati Bhagavati Devi. Sri Ramakrishna disse: legal, muito legal mesmo. Agora, tomando coragem, Bhagavati pega a poeira dos pés de Thakur. Ou seja, ela passou pela sala, ela saudou Thakur de longe. Thakur disse: não, senta. E começa a conversar com ela. No final das contas, animada pela conversa, ela vai lá e vai pegar a poeira nos pés de Thakur. Ou seja, tocar em seus pés. E então acontece algo extraordinário. Sri Ramakrishna se levanta atordoado, proferindo: Govinda, Govinda. Assim, como uma pessoa mordida por um escorpião se assusta e se levanta de repente. Havia água do Ganges em um jarro em um canto da sala. Ainda está lá. Ele alcança o jarro sem fôlego, correndo, como se estivesse assustado, e começa a lavar o local que ela havia tocado com a água do Ganges. Um ou dois devotos presentes na sala assistem a esse acontecimento em espanto silencioso.
A empregada está sentada ali como se estivesse morta. Imagine, né? Sri Ramakrishna, o oceano da compaixão, o salvador dos caídos, se dirige à empregada e diz em uma voz tocante: você pode me saudar à distância. Dizendo isso, ele volta para o seu assento e tenta fazê-la esquecer o incidente. Ele diz: agora ouça algumas músicas. E ele começa a cantar. A abelha da minha mente bebe profundamente dos pés azuis, semelhantes ao lótus da mãe chama. Aos pés azuis de chama, semelhante a lótus, os pés azuis da mãe Kali. O mel de todas as coisas mundanas, as flores da luxúria e assim por diante, perdem todo o encanto. Os pés da mãe são pretos, assim como a abelha. O preto se misturou com o preto. Os 5 elementos turbulentos e fascinantes se separam ao ver esta peça. Somente agora, Kamalakanta, o autor da canção, viu suas esperanças se concretizarem. Alegrias ou tristezas são a mesma coisa para ele, o oceano de alegria continua. Outra canção. A pipa da mente voava alto no céu aos pés da mãe chama, da mãe negra. O vento forte das falhas, dos pecados, fez com que a pipa, caísse em círculos no chão. O puxão de Maia o tornou pesado e não conseguia levantá-la novamente. Ficou enredada no fio do amor pela esposa e pelos filhos, ou seja, no mundanismo. Ai de mim, a crista de Jana da pipa está rasgada. A pipa, é como se ela tivesse uma crista de discernimento. Porque isso é nossa mente, ok? Foi rasgada. Pode-se puxá-la, mas ela cai. Perdeu sua crista, como então pode voar? As 6 paixões a dominaram. Estava amarrado à corda de Bhakti. Enquanto tocava, caiu em ilusão. Ó Narendra Chandra, em vez de chorar ou rir, era melhor não ter vindo para brincar. Outra canção. Ó minha mente viva por si mesma, não vá à casa de ninguém. Procure dentro de si, você encontrará tudo lá. Eu digo, irmão, ele mesmo é a pedra filosofal, a riqueza suprema. Ela pode dar-lhe tudo o que você quiser. Na porta de Chintamani, a joia, uma joia mística que está no peito de Deus, que realiza desejos, há montes e montes de pedras preciosas. Qual é o cerne dessa história aqui? Aquela mulher, ela tinha certamente vários upadis, vários condicionamentos que a tornavam ainda uma pessoa distante da santificação. Mas ainda assim, vocês veem nela, ela estava se esforçando e ela estava inclusive recebendo reconhecimentos disso. Fizeram um monumento para ela, colocando ela numa posição muito alta, Sri Bhagavati Devi, como uma manifestação da mãe. E Sri Ramakrishna estava apoiando isso, mas não o suficiente para que ela ultrapassasse o limite. Por quê? Porque Sri Ramakrishna não estava se protegendo, mas estava protegendo ela. Porque como ele contou nas canções das abelhas que se misturam ao pé, as abelhas negras que se misturam ao pé da mãe negra e se fundem com ela, essa que é a questão, Ainda a superar muito das suas limitações, ela precisava manter essa distância. E nisso Thakura estava ensinando a todos a respeito da relação com o sagrado. Disse o Senhor Jesus, não jogue o que é santo aos cães. É claro que aqui essa mulher não é um cão, não é? Alguém pode lembrar, da passagem que aquela mulher do pecado toca os pés do Senhor Jesus, tão parecido, E todos se escandalizam. E o Senhor Jesus diz, mas é o sentimento dela que importa. No contexto do Senhor Jesus, importante era ressaltar o valor daquela devoção que curava. Por quê? O Senhor Jesus não disse que ela não era pecadora, ele disse, é porque ela tem tantos pecados que ela busca cura. Naquele contexto de Sri Ramakrishna, a ideia é da falta de individualidade da alma. São jnanis. Então eles não conhecem a ideia da diferenciação, mas tudo que Sri Ramakrishna ensina aqui é sobre diferenciação. Existe o pão com recheio de doce de leite, existe o pão que não tem recheio, não é verdade? Então você não pode saltar essas etapas e desconsiderar essas diferenças. Então ele perguntou a ela, você está envelhecendo? Você está praticando vida espiritual? Você está pegando o seu dinheiro e fazendo caridade aos santos? Veja que ele fala, alimentou os sadhus e os Vaishnavas. Por que isso? Porque ao alimentar os sadhus e os Vaishnavas, ela alimentava
a sua relação com Deus. Então ele diz, você foi nos sítios sagrados enquanto você estava de folga? Sim, foi. E ela disse, até pagou a construção de um pavimento, né, perto do rio. E aí as pessoas a reconheceram. Thakura achou aquilo ótimo, mas não a ponto dela ultrapassar o limite da sua sadhana. Trabalhar a sua espiritualidade. Não é? Então aqui, a demonstração de Sri Ramakrishna é para que continuemos trabalhando. Não é verdade? As pessoas podem pensar assim, não é? No cristianismo, por exemplo, existe o sacramento da Eucaristia. É necessário estar preparado para receber a Eucaristia. Algumas pessoas pensam que isso é bobagem, falam assim, ué, mas o corpo e o sangue de Cristo, Cristo não está para todos? Mas você não deve se purificar para receber Cristo. Você não deve ter um esforço para fazer essa distinção do alimento comum do alimento sagrado. Na oração do Pai Nosso, no original em grego, o Senhor está falando do pão, não do pão comum, está falando do pão da fé. Para que o Senhor nos dê hoje. Então esse é o posicionamento muito importante, né? Muito diferente da posição, aqui novamente, né, do Jnani. Para o Jnani não tem essa diferença. Mas para o Bhakta, sim, essas coisas são importantes, não é? Então Thakur deu uma orientação para ela, você vai me saudar de longe, não é? Isso significa dizer que existe este e aquele. Por quê? Alguém pode pensar assim, porque ela era mulher, então as mulheres não poderiam estar próximas. Não. Existe uma mulher, né, que é a Gopal Ma, a mãe de Gopala, que foi visitar Sri Ramakrishna. E Sri Ramakrishna a surpreendeu pedindo doces para ela, como uma criancinha. E ela estranhou muito aquele sadhu, né? Falou, que santo é esse? Que eu venho aqui, ele fica puxando a barra da minha saia pedindo doces. E certa vez, então, ela estava em casa, ela era muito devota de Gopala, ou seja, o Krishna pequenininho. E ela teve uma visão no seu quarto, na sua casa, na sua pequena casa, uma pequena acomodação. Ela viu Sri Ramakrishna como um boneco parado assim com a mão. E quando ela tocou na mão de Thakur, ele se tornou para ela o pequeno Gopala. E Gopala vivo, o azulzinho Krishna com pena de pavão, com joias, caminhando por entre a casa e subindo no pescoço dela, e dizia para ela, ó mãe, onde está a minha coalhada? Onde está o meu doce? E ela dizia, eu não tenho, meu filho. E vamos ao templo. E quando ela chegou ao templo, ela percebeu que Thakur e Gopala eram o mesmo. Então, o que ela fez? Porque ela viu Gopala entrando em Sri Ramakrishna, e ela foi, botou Sri Ramakrishna, sentou no colo de Sri Ramakrishna, e alimentava Sri Ramakrishna. E as pessoas que chegaram àquele quarto, viram aquela cena. Então a questão não era porque era mulher, ou porque era homem, nada disso. Era porque alguns estão em um estado e outros no outro. Não é verdade? Então, é isso que podemos tirar desta maravilhosa reunião. 48 minutos. Terminamos aqui a 6ª sessão do 2º volume. Muito curiosa e interessante e cheia de declarações que nos trazem ao senso de que somos almas espirituais eternas e que devemos praticar, recordar de nossa natureza essencial. Nós somos como aquele tigre criado no meio de ovelhas. O que significa dizer que nós somos originalmente anchas, partes do Senhor, almas espirituais e eternas, saudosas do nosso Deus. Convivendo com Ele aqui por tabela, através da maia dele mesmo, para que venhamos a lutar para adquirir amor. Que sejamos todos um dia como pães recheados de doce de leite. Nós não somos destinados obrigatoriamente a serem pães secos. Não é verdade? Então que possamos praticar, que possamos ser como aquele ladrão de peixes que, no princípio, para escapar de uma sova, se fantasiou de sadhu. Ele percebeu que só a fantasia do sadhu já dava a ele tantos bens. Imagine então se ele se tornasse um sadhu de verdade, ele poderia conhecer o Senhor. Que possamos ansiar por isso, meus amigos queridos. Que possamos com muita sinceridade e fé, termos a fé ingênua e humilde daqueles que não estão calculando tudo e que assim conseguem se fazer instrumentos do Senhor. Caminhar nesse mundo com destemor é saber que o Senhor cuida de tudo. É isso, meus irmãos. Acompanhe os outros vídeos dessa série. Ela é a coisa mais especial que existe nesse canal. Não é por causa de mim, evidentemente. É por causa do Thakur bendito.
Tá bom? Então continue acompanhando e que possamos estar aqui juntos na próxima semana para o episódio 77. Será a 7ª sessão desse segundo volume. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima semana. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Sri Rama Krishna Pranamastu.